Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 789 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar seu plano de estudo de uma forma super estratégica e focada na sua realidade. E aproveita também para conhecer a Editora Integrada, essa editora que tem democratizado o acesso à publicação de livros e quem sabe vai ser a sua oportunidade de publicar aquela monografia, aquele TCC que já estava ali na gaveta e que pode ser tão valioso, inclusive, em uma futura prova de títulos. Meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje é da primeira sessão do STJ, foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: a impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados ou das horas compensadas não pode se tornar um óbice para descontar os dias não trabalhados dos servidores públicos em decorrência da greve. Gente, vamos lá. Primeiro ponto, o artigo 37, inciso 7º da Constituição, traz que o servidor público tem direito à greve que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Lei específica essa que até hoje não existe, mas que aplica-se então ao serviço público aquelas mesmas regras que são aplicadas aos trabalhadores no âmbito privado. Então, o primeiro ponto é esse, em regra, o servidor público ele pode sim fazer greve, vai se observar ali o que está previsto na Lei 7783 de 89, que garante exercício do direito de greve aos trabalhadores do setor privado e que vai especificar como é que isso se dá especialmente em atividades essenciais, etc. E segundo ponto, a greve ela causa a suspensão do contrato de trabalho. Então, dessa forma, é possível desconto referente aos dias de paralisação. Sobre o tema, temos uma tese repetitiva, é o tema 531 do STF. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então, essa é a situação. Em regra, é possível descontar os dias parados, é possível também que haja uma compensação e, por último, se ficar demonstrado que houve conduta ilícita do poder público e que essa conduta ilícita gerou a greve, é possível não descontar. E, gente, só aprofundando um pouco também, existem decisões do STF no sentido de que, sendo um valor muito grande do desconto, é necessário que esse valor seja fracionado, impedindo, por exemplo, que esse servidor fique algum mês sem salário. Tá, mas qual foi a situação específica aqui? A situação específica foi a de que não estava sendo possível realizar o desconto desses valores referentes ao período de greve, e o motivo era a dificuldade ou impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados ou das horas compensadas. Isso é motivo para deixar de descontar? Não, não é motivo, especialmente por quê? Porque esse desconto deve ser feito em um procedimento que garanta ampla defesa do servidor. Portanto, respeitada a ampla defesa e o contraditório, não é possível alegar que o desconto foi feito de forma ilegal em virtude da não obtenção dos registros dos dias trabalhados e das horas compensadas pela administração pública. Como é que ficou o destaque?
a impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados e das horas compensadas não pode ser um óbice para descontar os dias não trabalhados dos servidores públicos em decorrência de greve. Próximo julgado do dia é da segunda sessão do STJ, foi inserido na Lei nº 9514 de 97, Lei do Sistema Financeiro Imobiliário, e o destaque ficou da seguinte forma: a ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no registro de imóveis não retira a validade do ajuste entre os contratantes, bem como não impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação judicial do bem. Vamos lá, gente. Artigo 23 da Lei 9514 de 97. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Ou seja, a propriedade fiduciária ela vai ocorrer a partir de quando? A partir do registro. Mas suponha, por exemplo, que o Joãozinho alienou fiduciariamente uma casa ao Banco X. Acontece que o Banco X não registrou. Então, em tese, não existe alienação fiduciária ainda, né? Porque existe só o contrato, não existe o registro. Mas aí pergunta-se, Joãozinho atrasou o pagamento do financiamento e tudo, e o banco quer alienar extrajudicialmente esse imóvel. O banco vai poder? Vai, gente. Desde que ele primeiro efetue o registro dessa alienação fiduciária. É simples assim. Não está registrado? Tá, ele vai registrar e depois de registrar ele consegue normalmente realizar a alienação extrajudicial desse imóvel. O que não se pode é simplesmente desvirtuar a existência de uma alienação fiduciária pela falta de registro. A falta de registro ela pode ser sanada. E aí, uma vez registrada, está tudo certo. Então, portanto, não é possível você desvirtuar a alienação fiduciária e trazer uma aplicação simplesmente da legislação consumerista em virtude da falta de registro, quando essa falta de registro é perfeitamente sanável. Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária do registro de imóveis, não retira a validade do ajuste entre os contratantes, bem como não impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação judicial do bem. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas impõe que as falências devem ser reunidas perante o juízo onde fica localizado o principal estabelecimento do devedor, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei nº 11.101 de 2005. Gente, artigo 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial e decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, qual é a competência, ou melhor, de quem é a competência para processar a ação de falência? É daquele local em que o devedor tem o seu principal estabelecimento. Então, é ali onde a atividade econômica é desenvolvida de uma forma mais latente por aquela empresa. Essa é a regra principal. Está lá no artigo 3º. E aí, gente, existe também uma regra lá no artigo 6º, parágrafo 8º, que é a da prevenção. Então, por exemplo, é aquele juízo onde foi julgada a recuperação judicial. E aí esse juízo está prevento para julgar também a falência. Acontece que a regra primária é a do local do principal estabelecimento do devedor. Essa questão da prevenção é um critério subsidiário. E aí vem a pergunta: e se forem duas empresas do mesmo grupo econômico? Essa falência tem que ser reunida no local do estabelecimento da principal empresa do grupo? Sim, é assim que funciona. Sendo um grupo econômico, então é mais de uma empresa, onde essas empresas têm um vínculo de dependência, a falência vai ser processada de todas essas empresas do grupo econômico que estiverem em processo de falência
no local do principal estabelecimento do devedor, que é o estabelecimento onde ele vai exercer a maior parte das suas atividades econômicas. Como é que ficou aqui o destaque? A existência de grupo econômico entre empresas envolvidas impõe que a falência deve ser reunida perante o juízo, onde fica localizado o principal estabelecimento do devedor, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei nº 11.101 de 2005. Próximo julgado do dia é da terceira sessão do STJ, foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas de violência não impede o reconhecimento do crime único de latrocínio. Então vamos lá, o latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, que é aquele roubo que resulta em morte. E aí temos uma pena muito alta, né? Uma pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Qual é o bem jurídico principal que é tutelado no crime de latrocínio? Gente, é o patrimônio, ele é um crime contra o patrimônio. Por quê? Porque o ânimos desse indivíduo que comete o latrocínio é subtrair um bem de outrem. Só que no momento em que ele pratica a violência, ele acaba produzindo o resultado morte. E aí, por conta disso, é uma forma qualificada do roubo. Aí vem a pergunta: imagina que o indivíduo ele foi subtrair um bem do João e para isso ele matou o João e a Maria. Ele cometeu um crime único de latrocínio ou ele cometeu 2 crimes de latrocínio, seja em concurso formal, em concurso material, enfim, o que você acha? Gente, ele cometeu um crime único de latrocínio. Por quê? Porque somente um patrimônio foi lesado. Na jurisprudência isso é simples assim? Não, não é. O STF já tinha essa posição. O STJ tinha uma posição em sentido contrário, de que havia um concurso formal de crimes, mas agora o STJ adequa a sua posição àquela que é a do STF, com a decisão aqui que é de seção, né, da terceira seção. Então, nesse momento, podemos imaginar que a questão está pacificada. Então, entende-se agora que, nessa hipótese, há crime único. Então, o Joãozinho foi lá, subtraiu coisa alheia móvel de João, mas matou João e Maria. Crime único de latrocínio. Não se trata aqui de um concurso formal de crimes. Obviamente que haverá uma majoração da pena base. Então, aqui de cara, nós vemos a consequência do crime está exacerbada, né? Morreram 2 pessoas. Então, obviamente que isso terá repercussão no quantitativo da pena. Gente, uma pequena observação, tá? Eu vejo essa decisão como muito incongruente com uma outra decisão que é pacífica nos tribunais, de que, havendo a morte, o latrocínio está consumado, ainda que não exista a subtração do bem. E eu não estou questionando se essa decisão está certa ou errada. Eu só estou dizendo que eu vejo que são posições incoerentes, porque em uma delas a morte ela é suficiente para tornar o latrocínio consumado e na outra não. Então, se você estiver fazendo uma prova ou estiver fazendo uma defesa e tiver a oportunidade de, como uma tese defensiva, trazer essa incongruência, ok? Mas saiba que a posição do STJ e do STF hoje é nesse sentido, tá? De que houve morte, está consumado o latrocínio. Como é que ficou aqui o destaque, gente? Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas da violência não impede o reconhecimento do crime único de latrocínio. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei Complementar 35, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, destaque da seguinte forma: ao juiz substituto do Tribunal de Justiça Estadual, que na mesma data, a um só tempo, é exonerado do cargo anterior e empossado na qualidade de juiz federal substituto, autoriza-se o direito à averbação dos períodos de férias adquiridas e não gozadas, vedada tão somente a posterior conversão em pecúnia ou indenização. Sobre o direito de férias, gente, dos magistrados. Os magistrados eles têm direito a férias anuais de 60 dias, que podem ser férias individuais ou coletivas, está lá no artigo 66
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, então é bom, né? 60 dias de férias. Mas essa questão da possibilidade de aproveitamento do período de férias de um cargo anterior em outro que veio de forma subsequente não está previsto na Lei Orgânica da Magistratura. Então você vai aplicar aqui o regramento da Lei 8.112 de 90 e temos aqui também resoluções, as resoluções 130 de 2010 e 764 de 2022 do Conselho de Justiça Federal. Então, com base nessas resoluções e na aplicação aqui subsidiária da Lei 8.112, concluiu-se nesse julgado que é possível aproveitamento nessa circunstância em que houve a vacância do cargo original e uma continuidade de vínculo com o novo cargo que seria inacumulável com o primeiro. Então, nesse caso, esse indivíduo poderá sim gozar essas férias, ele só não pode converter em indenização, né, em pecúnia. Ele não vai poder receber dinheiro vendendo essas férias, digamos assim. Mas ele pode sim gozar. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? O juiz substituto de Tribunal de Justiça Estadual, que na mesma data, a um só tempo, é exonerado do cargo anterior e empossado na qualidade de juiz federal substituto, autoriza-se o direito à averbação dos períodos de férias adquiridas e não gozadas, vedada tão somente sua posterior conversão em pecúnia ou indenização. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na Lei nº 14.133 de 2001, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, destaque da seguinte forma: é possível a compensação de créditos decorrentes da aquisição de imóveis em contrato administrativo firmado entre empresa pública e particular, mesmo sem autorização deste. Então vamos lá. Primeiro ponto, artigo 89 da Lei 14.133, permite a aplicação supletiva das normas de direito privado àqueles contratos administrativos. Certo. E qual vai ser essa norma de direito privado que vai ser aplicada aqui supletivamente? Vai ser o Instituto da Compensação, que está previsto lá no Código Civil. E o que diz o artigo 368 do Código Civil? Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. E, gente, a compensação ela se opera de pleno direito no momento em que ela ocorre. Então, imagina, por exemplo, que o Joãozinho está vendendo jujuba e eu vou lá e compro dele alguns pacotes de jujuba no valor de R$10. No outro dia eu estou vendendo paçoquita, o Joãozinho passa e diz: Bruno, me vende aí paçoquita, R$10 de paçoquita. E eu vendo a ele R$10. E aqui, gente, tudo venda fiado, tá? Porque aqui ninguém tem dinheiro, não. O que aconteceu nesse momento? Eu sou o credor do Joãozinho, o Joãozinho é meu credor. As duas dívidas se compensam de pleno direito. Então, ninguém mais é credor de ninguém a partir dessa situação. Quando que se afasta a compensação? Quando há acordo mútuo. Então, está lá no artigo 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, no caso de renúncia prévia a uma delas. E em um contrato administrativo, em um contrato, por exemplo, entre uma empresa pública e uma empresa particular, mesma coisa? Mesma coisa, gente. O Instituto da Compensação se aplica também. Então, houve um determinado momento em que uma era credora da outra. Houve compensação de créditos. Ah, mas a empresa particular não aceitou. Gente, a lei fala em mútuo acordo. Sem mútuo acordo, há compensação. Então, como é que ficou aqui o destaque? É possível a compensação de créditos decorrente da aquisição de imóveis em contrato administrativo firmado entre empresa pública e particular, mesmo sem autorização deste. Próximo julgado do dia, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: a alíquota do imposto sobre remessa ao exterior do ganho de capital decorrente da alienação das cotas de sociedade de responsabilidade limitada é atrelada à data da ocorrência do fato gerador do imposto, mesmo que a remessa tenha sido realizada posteriormente. Então vamos para um caso concreto adaptado. Suponha que a empresa A é uma sociedade limitada e ela vende suas cotas para uma empresa estrangeira, a empresa B. O ganho de capital na venda foi de R$1 milhão. A transação foi concluída em janeiro de 2023.
mas a remessa do pagamento ao exterior foi feita apenas em agosto de 2023. E aí qual é a dúvida? A alíquota do imposto de renda sobre esse ganho de capital deve ser a vigente em janeiro, que foi a data da alienação, ou em agosto, que é a data da remessa? Gente, vai ser a data da alienação. A lei não prevê nenhum marco legal distinto nesse caso. Então, temos aqui toda uma questão de responsabilidade tributária na retenção e recolhimento desse imposto de renda, e a alíquota deve ser, de fato, a data em que foi realizada a alienação, e não aquela vigente na data da efetiva remessa de valores. Então, como é que ficou aqui o destaque? A alíquota do imposto de renda sobre remessa ao exterior do ganho de capital decorrente da alienação das cotas de sociedade de responsabilidade limitada é atrelada à data da ocorrência do fato gerador do imposto, mesmo que a remessa tenha sido realizada posteriormente. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: subsistindo o condomínio sobre determinado bem imóvel após a partilha, por ato voluntário dos co-herdeiros que aceitam a herança, os sucessores coproprietários do imóvel respondem solidariamente pelas respectivas despesas condominiais, independentemente da expedição do formal de partilha, resguardado o direito de regresso constante no artigo 283 do Código Civil. Então vamos entender. Suponha que o João faleceu deixando um apartamento como parte de sua herança. Os 3 filhos são Maria, Pedro e Ana. Eles tornaram-se herdeiros e coproprietários do apartamento. E aí, gente, nesse ponto, vamos entender que a transmissão da propriedade se dá de forma imediata. Então, a partir do momento que João fechou os olhos, Maria, Pedro e Ana se tornaram proprietários desse patrimônio. Acontece que, enquanto não é realizada a partilha, esse monte ele é um todo indivisível. Então, existe aqui uma copropriedade dos bens da herança. E essa indivisibilidade ela vai se manter até o momento em que for realizado todo o inventário, os bens forem divididos, for emitido o formal de partilha, e essa partilha, por exemplo, for averbada na matrícula do imóvel. Então, nesse momento é que vai acabar esse estado de indivisão e o bem vai passar, de fato, a ser, não só o imóvel em si, né, mas o patrimônio como um todo, vai passar a ser individualmente de cada um daqueles herdeiros, a cota parte que lhe cabia, obviamente. Mas vamos seguir no exemplo. Eles decidiram não vender o apartamento imediatamente e mantém o condomínio sobre o bem. E aí esse apartamento ele tem despesa condominial, não tem? Tem. Outro ponto. Foi realizado todo o inventário, mas não foi emitido formal de partilha, por opção. Pergunta-se, essas despesas condominiais, elas vão ser de obrigação solidária de todos os herdeiros ou cada um só responde pela sua cota parte? Gente, obrigação solidária. Solidária dos herdeiros, e haverá aqui também a possibilidade, obviamente, de direito de regresso. Então, aquele que pagar mais pode cobrar dos demais. E aqui vem o ponto que trouxe alguma polêmica nesse julgado, porque se entendeu que nesse caso concreto específico não é aplicável o artigo 1792 do Código Civil. O que ele diz? Que o herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança. Mas, gente, veja só, nesse caso concreto, já tinha ocorrido a aceitação da herança e esse estado de indivisão ele permaneceu por um ato voluntário desses herdeiros que optaram por até então não expedir o formal de partilha e não realizar a devida averbação da propriedade desse imóvel. Então, nesse período, foi crescendo a dívida condominial. Chegou um momento que provavelmente essa dívida era maior do que o valor do bem. E aí eles disseram, mas aí eu não quero. Só que lá atrás eles aceitaram essa herança, porque lá atrás não tinha essa dívida desse tamanho. E aí, aqui é uma questão até de boa fé, né? Penso eu. Então, realmente, nesse caso aqui,
muito específico, tá? Então, não vejo como um caso polêmico, para falar a verdade. Nesse caso, se entendeu que eles vão ter que pagar mesmo aquilo que passa do valor da herança. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Subsistindo o condomínio sobre determinado bem imóvel após a partilha, por ato voluntário dos coherdeiros que aceitaram a herança, os sucessores coproprietários do imóvel respondem solidariamente pelas respectivas despesas condominiais, independentemente da expedição do formal de partilha, resguardado o direito de regresso constante no artigo 283 do Código Civil. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: no cumprimento de sentença, na hipótese de o credor não manifestar oposição aos termos do requerimento de cumprimento espontâneo apresentado pelo devedor, cabe ao juiz declarar satisfeita a obrigação e extinguir o processo em razão da preclusão. Primeiro ponto, gente, vamos entender aqui como funciona o cumprimento voluntário de sentença. Ele está previsto no artigo 526 do Código de Processo Civil, que diz que é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entende devido, apresentando memória discriminada do cálculo. E aí, gente, nesse caso, o autor ele é ouvido no prazo de 5 dias para impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento daquela parcela em controvérsia. Se o juiz entender que esse valor é insuficiente, sobre essa diferença incide multa de 10% e honorário advocatício de 10%, e segue a execução em relação ao seguinte. Mas se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Vamos aqui para um caso concreto. Imagina que uma empresa é uma sociedade anônima e um dos sócios decide se retirar da sociedade. E aí, obviamente, se ele vai se retirar da sociedade, ele tem direito de ser reembolsado pelo valor das ações. A justiça, então, determina o reembolso desse valor das ações. Ele ganhou a ação. Tudo certo. Depois que ele ganhou a ação, o que a empresa fez? Ela foi lá e deu início ao cumprimento espontâneo. Ela apresentou um memorial do valor patrimonial da empresa, então ela pegou patrimônio e pegou dívida, e verificou-se que, na verdade, existia um valor negativo. Por quê? Porque tinha mais dívida do que patrimônio. E aí ela disse, olha, está cumprido, ele pode sair, mas ele também não tem direito a receber R$1. E aí o autor foi intimado a se manifestar sobre esse cumprimento voluntário da sentença. O que ele fez? Silenciou. Não se manifestou. O que o juiz faz agora? O juiz homologa. Simples assim, gente. O juiz homologa, não é isso que diz a lei. Houve um cumprimento voluntário. O exequente não se manifestou. O juiz declara satisfeita a obrigação e extingue o processo. Então, houve aqui uma verdadeira preclusão do direito desse indivíduo de se manifestar contrariamente aos cálculos que foram apresentados pela empresa. Como é que ficou aqui o destaque, então? Conclusão. No cumprimento de sentença, na hipótese de o credor não manifestar oposição aos termos do requerimento de cumprimento espontâneo apresentado pelo devedor, cabe ao juiz declarar satisfeita a obrigação e extinguir o processo em razão da preclusão. Próximo julgado do dia da 4ª turma do STJ foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: em execução por dívida condominial movida por condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que deu origem ao débito, ainda que ele esteja alienado fiduciariamente, devendo o condomínio exequente promover a prévia citação também do credor fiduciário, a fim de que venha a integrar a execução, facultando-lhe a possibilidade de quitar o débito condominial. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, estamos tratando de uma alienação fiduciária, que é aquela situação em que o devedor ele transfere a propriedade do bem ao credor fiduciário até que a dívida seja totalmente quitada. E aí, gente, qual é a regra? A regra é que o imóvel que está alienado fiduciariamente, ele não pode ser penhorado. Por quê? Porque esse imóvel ele não é propriedade do devedor, ele é propriedade da instituição financeira, do credor fiduciário.
Acontece que é possível, apesar de não ser possível a penhora do bem, é possível a penhora do direito real de aquisição que é derivado dessa alienação fiduciária. Então você não pode penhorar o bem em si, mas você pode penhorar o direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, certo? Mas temos aqui uma situação específica, por quê? Porque temos aqui uma situação em que o débito é condominial. E o débito condominial, gente, é a obrigação próprio terreno. Então, ela adere ao imóvel. Então, mesmo que você venda esse imóvel a um terceiro, a um quarto, ao quinto, essa dívida caminha junto com o bem. Então, nesse caso, é possível a alienação do imóvel para pagar a dívida? Nesse caso é. Mas aí tem um detalhe. A instituição financeira tem que ser citada, porque a instituição financeira ela tem que ter a oportunidade de se defender e, inclusive, de pagar a dívida. Pagar a dívida para quê? Para não ter exatamente essa penhora. Então, qual é a conclusão? Em execução por dívida condominial, movida por condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, devendo o condomínio exequente promover a prévia citação também do credor fiduciário, a fim de que venha a integrar a execução, facultando-lhe a oportunidade de quitar o débito condominial. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: embora a previsão da verbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva. Vamos entender. Primeiro, que raios é a verbação premonitória? É uma medida que ela visa tornar pública a existência de uma demanda executiva contra o devedor. E isso é feito através da anotação no registro público do determinado bem de que existe uma ação de execução em curso. Não se trata, gente, de uma penhora, é só uma publicidade que se dá a essa execução. Qual o objetivo disso? O objetivo é evitar uma fraude contra credores. Veja o que diz o artigo 828 do Código de Processo Civil. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juízo, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Aqui, gente, é um verdadeiro direito potestativo, tá? Um indivíduo, ele tem uma execução em face de outra pessoa. Ele tem direito de obter essa certidão e de averbar essa certidão, por exemplo, na matrícula do imóvel, do credor, no registro de um determinado veículo e etc. Então, como eu disse, isso não é uma penhora, isso é simplesmente um aviso, uma publicidade. Então, imagina, por exemplo, que o Joãozinho está me devendo um dinheiro. Eu proponho uma execução do título executivo. Eu peço essa certidão e eu averbo ela, por exemplo, na matrícula do imóvel que pertence a João. E aí, ninguém que comprar aquele imóvel vai poder afirmar que não sabia que essa ação existia, né? Que essa execução, melhor dizendo, existia. É como se eu dissesse para todo mundo: olha, João é caloteiro, tá me devendo, e se você comprar esse imóvel aí, é barril. Então, fica atento que em algum momento eu posso vir buscar esse imóvel para mim, porque você está comprando sabendo que ele está me devendo. Então, vai ser muito fácil para mim depois dizer que vocês estão aí simulando uma venda, fazendo uma fraude contra credores. Então, muito cuidado. É basicamente isso, tá, gente? Não é uma penhora. Você simplesmente torna pública a existência de uma determinada ação executiva e, tornando pública essa existência, você afasta qualquer alegação de boa-fé do comprador, do imóvel, do veículo, enfim, daquele bem. Mas, gente, vamos imaginar agora que não estamos em uma ação de execução, mas sim em um processo de conhecimento. É possível requerer ao juiz uma certidão para efeitos semelhantes a essa certidão que está prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil? Gente, é possível,
Por que que é possível? Porque existe um negócio chamado poder geral de cautela. Só que aí, gente, a fundamentação não vai ser o artigo 829 do Código de Processo Civil. A fundamentação aqui vai ser os artigos 300 e 301 do CPC, que tratam da antecipação de tutela. Então vai ter que demonstrar que caberia de uma antecipação de tutela, que existe ali um perigo de dano, um risco ao resultado útil do processo, uma probabilidade do direito, e com base nisso você vai requerer uma medida que seria equivalente à averbação premonitória. Não é a mesma coisa, seria uma medida equivalente, mas no processo de conhecimento. Existe algum impedimento legal para isso? Existe não. Então, conclusão, embora a previsão da averbação premonitória seja ordinariamente reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos do artigo 300 do CPC, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências, destaque da seguinte forma: a presença de procurador de instituição financeira em assembleia, comprovada por sua assinatura, ainda que ocorra apenas no campo relativo aos demais representantes, permite a sua participação nas deliberações e votações, considerando-se essa ocorrência mera irregularidade. Gente, vamos lá, vamos entender. Temos aqui uma recuperação judicial, e aí, na recuperação judicial, obviamente, o credor pode ser representado por procurador com poderes específicos, mas não necessariamente esse procurador vai ser procurador só de um credor, ele pode ser procurador de vários credores, não pode? E aí, quando esse credor chega na Assembleia, ele tem que apresentar as procurações e ele tem que assinar uma lista de presença, que está lá no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Certo. Imagina que o Joãozinho era procurador de uma instituição financeira e era procurador também de credores trabalhistas. E aí ele chegou na Assembleia, ele apresentou todas as procurações, mas no momento de assinar a lista, ele só assinou a lista no campo referente aos credores trabalhistas, deixando, portanto, de assinar a lista no campo referente à instituição financeira. Pergunta-se, ele vai poder votar em nome da instituição financeira? Resposta, sim. Por quê? Porque isso é uma mera irregularidade. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A presença de procurador de instituição financeira em assembleia, comprovada por sua assinatura, ainda que ocorra apenas no campo relativo aos demais representados, permite sua participação nas deliberações e votações, considerando-se essa ocorrência mera irregularidade. Próximo julgado do dia, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: embora a alteração do contrato social da sociedade empresária possa produzir efeitos desde logo, antes mesmo do seu registro na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas, a produção de efeitos externos em relação a terceiros pressupõe que seja adequadamente formalizada e publicizada por intermédio de seu registro. Gente, esse caso concreto aqui foi complicado, viu? Vamos contextualizar, tá? Primeiro ponto. Sociedade empresária é registrada na junta comercial. Sociedade simples é registrada no registro civil das pessoas jurídicas, tá bom? Mas imagine uma situação que a empresa Doces Delícias decidiu transformar-se de sociedade limitada para sociedade simples, isso lá em julho de 2004. E aí, ela transformou e ela averbou essa transformação em setembro de 2004, onde? Lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, mas simplesmente se esqueceu de também registrar isso na junta comercial. Então, lá na junta comercial permaneceu a empresa normal e se abriu um novo registro lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Olha que situação horrível. E aí, gente, tudo seguiu quando foi lá em 2007 a Júlia, que era sócia administradora, resolveu se retirar da empresa.
Isso foi averbado onde? Só no registro civil de pessoas jurídicas. Mas lembre-se, o registro dessa empresa, ainda como sociedade limitada lá na junta comercial, ficou esquecido. Então, até então, essa empresa continuava sendo perante terceiros uma sociedade limitada, ainda que internamente os efeitos desse novo contrato social, melhor, dessas averbações de contrato social, sejam imediatos, mas perante terceiros não. Perante terceiros, nada mudou, ainda permanece sendo uma sociedade empresária. E aí é que vem o problema. Começou uma execução fiscal contra essa empresa. E essa execução fiscal foi redirecionada em face da Júlia. Por quê? Porque a Júlia até então ainda era administradora de uma empresa que estava registrada na junta comercial como uma sociedade limitada. Mas na vida real, a Júlia, ela já tinha se retirado dessa sociedade, nem sequer era mais uma sociedade empresária, era uma sociedade simples. Mas e aí, gente, na prática, deu bom para a Júlia ou deu ruim para a Júlia? Para trazer uma linguagem bem simples, deu ruim para a Júlia, deu muito ruim para a Júlia. Porque no caso concreto, perante terceiros, ela permanecia como administradora lá no contrato social da empresa, conforme o contrato que permanecia registrado na junta comercial. Então, gente, deu gatilho aí, tá? Muito cuidado com esse tipo de situação. Conclusão: embora a alteração no contrato social da sociedade empresária possa produzir efeitos desde logo, antes mesmo do seu registro na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, a produção de efeitos externos em relação a terceiros pressupõe que seja adequadamente formalizada e publicizada por intermédio de seu registro. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: uma empresa do mesmo grupo econômico da parte executada só pode ter seus bens bloqueados se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica for previamente instaurado, não sendo suficiente o mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento. Então vamos lá, outro caso aqui que trata de grupo econômico. O grupo econômico é o que? É nada mais do que um grupo formado por duas ou mais empresas que estão sob a direção, o controle e a administração de uma mesma empresa, mesmo que cada uma tenha a sua autonomia. Então, cada empresa tem seu CNPJ, tem sua autonomia, mas elas fazem parte de um grupo econômico maior. Aí imagina que nós temos a empresa A e B que fazem parte do grupo econômico X. A empresa A foi condenada em uma ação judicial e no momento de executar não se encontrou bens. É possível simplesmente redirecionar essa execução em face da empresa B? Não, gente, não é possível. Por que não é possível? Porque é necessário instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Gente, quando é que você não precisa instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Quando esse pedido já constar na inicial e a outra pessoa for também citada no processo para já se defender no decorrer da ação. Em outras circunstâncias, isso não é possível, porque tem que ter ampla defesa e contraditório. Então você diz, eu tenho aqui os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Certo, você tem. Mas aí você precisa instaurar um incidente processual para demonstrar isso, dando ampla defesa e contraditório para a empresa B. Mas a empresa B é do mesmo grupo econômico, certo? Mas ela é uma empresa autônoma. Você não pode simplesmente responsabilizá-la sem ela ter tido o direito de ampla defesa e contraditório. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Uma empresa do mesmo grupo econômico e parte executada só pode ter seus bens bloqueados se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica for previamente instaurado, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento. Próximo julgado do dia da 5ª turma do STJ foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquet para avaliar a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que a confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato de assinatura do acordo. Então, gente, vamos lá. Primeiro ponto.
Acordo de não persecução penal. Foi inserido pelo pacote anticrime, é um instrumento legal que permite que o Ministério Público, por meio de um acordo com o investigado, deixe de instaurar ação penal. Quais são os requisitos? Vamos lá no artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. E aí vem as condições que podem ser ajustadas. Mas veja só, quais são os requisitos, então? Crime sem violência ou grave ameaça, a confissão formal e circunstanciada, e a pena mínima do crime tem que ser inferior a 4 anos. Além disso, tá, gente, aqui são requisitos objetivos, né? Tem um requisito subjetivo, que é o quê? O Ministério Público tem que analisar que a medida vai ser, naquele caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí fixa-se as condições de acordo com aquilo que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí, gente, primeiro ponto. Tem que ter confissão formal e circunstanciada. A falta de confissão é motivo suficiente para o Ministério Público deixar de propor a NPP? Não, não é. Por quê? Porque a qualquer momento o indivíduo pode confessar, inclusive no momento de assinar o acordo de não persecução penal, ele pode aproveitar e já confessar, fazer a confissão formal e circunstanciada. Segundo ponto, imagina que o Joãozinho está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33, pena mínima de 5 e máxima de 15 anos. Cabe a NPP? Cabe não. Mas imagina que lá no momento da sentença o juiz verifica que existe uma causa de diminuição. Então temos um tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, uma redução de 1/6 a 2/3. Nesse caso, passaria a caber. A NPP não passaria, mas aqui já temos a ação penal. E aí, como é que fica? E aí que o juiz deve remeter os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público avalie se é ou não o caso de oferecer o acordo de não persecução penal. Mas a gente volta para aquele primeiro problema. Imagina que não houve confissão. Pelo contrário, o indivíduo ele utilizou do direito ao silêncio durante toda a ação penal. Isso impede? Não impede, pelo mesmo motivo. É possível que esse indivíduo confesse mesmo no momento de assinar o acordo. Então, conclusão, a ausência de confissão formal e circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquet para avaliar a possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público no ato de assinatura do acordo. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: reconhecido em recurso exclusivo da defesa que a sentença condenou o réu por fatos que não estavam descritos na denúncia, cabe ao tribunal anular a sentença e absolver o réu, mas não determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. Então vamos lá, suponha que João foi denunciado pelo Ministério Público por supostamente ter cometido o crime de furto. Chegou à instrução processual e verificou-se no decorrer da instrução que houve uma violência, uma grave ameaça. Então, na verdade, a tipificação correta seria roubo e não furto. Isso estava descrito na denúncia? Estava não. A denúncia descreveu um furto, não descreveu um roubo. E aí, o que é que caberia nesse momento? Vamos lá. O Ministério Público, ao fim da audiência de instrução, deveria ter pedido o aditamento da denúncia. Existe aí um prazo de 5 dias, está lá no artigo 384 do Código de Processo Civil, porque houve aqui o que? Houve uma mutatio libelli. Então, houve uma modificação dos fatos. Então, resumindo, denúncia por furto. Na instrução se verificou que existiu uma violência ou grave ameaça. Caberia ao Ministério Público ter realizado o aditamento da denúncia no prazo de 5 dias para incluir na denúncia esses fatos que não estavam ali descritos. Quais são os fatos? A violência ou a grave ameaça. Tudo certo.
O Ministério Público não fez. O que o juiz tem que fazer? O juiz tem que julgar de acordo com aquilo que está na denúncia. Mas imagina que o juiz meteu louco, condenou por roubo, não quis saber se teve aditamento, se não teve. E aí só a defesa recorreu da sentença. A acusação não recorreu, então teve trânsito em julgado para a acusação. Chega no tribunal, o que o tribunal tem que fazer? Gente, o STJ entendeu que o tribunal tem que absolver. Por quê? Porque, de fato, violou-se aqui o princípio da correlação, o indivíduo foi condenado por fatos não descritos na denúncia, ele recorreu e não há outra solução senão anular essa sentença. Pergunta-se, é possível remeter os autos de volta para o primeiro grau para reabrir a instrução processual e permitir ao Ministério Público que faça o aditamento da denúncia? Pode não, tá, gente? Não pode. Até porque isso traria um potencial reformácio impégios, em uma situação que, diga-se de passagem, não houve recurso do Ministério Público, só houve recurso da defesa. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Reconhecido em recurso exclusivo da defesa que a sentença condenou o réu por fatos que não estavam descritos na denúncia, cabe ao tribunal somente anular a sentença e absolver o réu, mas não determinar o retorno dos autos para o primeiro grau. Próximo julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: o fato de o réu mentir em interrogatório judicial, imputando prática criminosa a terceiro, não autoriza a majoração da pena base. Então vamos lá, esse julgado aqui trata de primeira fase da dosimetria. A primeira fase da dosimetria está lá no artigo 59 do Código Penal, são as circunstâncias judiciais, e essas circunstâncias são 8: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Segundo a doutrina, 7 dessas circunstâncias podem ser favoráveis ou desfavoráveis, e a última circunstância, que é o comportamento da vítima, nunca pode ser desfavorável ao réu, mas tão somente favorável. E aí, como se calcula a pena na primeira fase da dosimetria? O Código Penal não fala, mas na jurisprudência o mais comum é você pegar a pena mínima do crime e aumentar em 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais negativas. Também existe uma posição segundo a qual é possível aumentar 1/8, já que são 8 circunstâncias judiciais, e essa possibilidade também é chancelada pela jurisprudência, inclusive do STJ. E existem também outras formas de cálculo que são mais maléficas ao réu, mas que eu trouxe lá no material escrito, você pode analisar. Certo. Mentir no interrogatório é uma circunstância judicial negativa? E aí analisou-se isso tanto na culpabilidade quanto na personalidade do agente. E chegou-se à conclusão de que não. Mentir em interrogatório judicial é algo que está garantido pelo direito à não autoincriminação, já que pela jurisprudência do STF e do STJ é possível tanto permanecer em silêncio como até mesmo mentir. E claro que estamos falando aqui do réu em seu depoimento pessoal. Não estamos falando aqui da testemunha. Obviamente a testemunha mentir é crime. Mas, gente, mesmo no caso do réu, tá? Para que não fiquem dúvidas, é possível que no caso concreto exista algum crime decorrente dessa mentira. Então, por exemplo, nesse caso em que ele imputou ao terceiro uma conduta criminosa, obviamente que o terceiro pode avaliar a existência, por exemplo, de um crime de calúnia. E isso pode sim ser verificado em um processo autônomo. Mas no crime em si, não é possível utilizar a mentira no interrogatório judicial como algo que exaspere a pena base, seja pela personalidade do agente, seja pela culpabilidade. Um argumento muito forte é no sentido de que a culpabilidade e a personalidade do agente devem ser analisadas no momento do crime e não em um momento posterior ao crime, como é o caso do interrogatório, que obviamente é bem posterior ao crime. Então, portanto, como é que ficou aqui o destaque? O fato de o réu mentir em interrogatório judicial, impugnando prática criminosa a terceiro,
não autoriza a majoração da pena base. Próximo julgado do dia, inserido na Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340 de 2006, destaque da seguinte forma: a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e não cautelar, inexistindo prazo geral para que ocorra reavaliação de tais medidas, sendo necessário que, para eventual revogação ou modificação, o juízo se certifique mediante contraditório de que houve alteração do contexto fático e jurídico. Gente, o STJ já tinha essa posição, mas uma alteração legislativa recente, já do ano de 2023, que inseriu alguns parágrafos ao artigo 19 da Lei Maria da Penha, corrobora ainda mais com essa posição. Qual é a posição? É a de que as tutelas protetivas de urgência elas não possuem natureza cautelar, mas sim uma natureza satisfativa. Muitas vezes, gente, sequer houve um crime propriamente, mas existe ali uma grande propensão de violência. E aí a medida protetiva ela tem exatamente o objetivo de evitar que esse crime aconteça. E aí, nesse caso, se verifica que ela é um fim em si mesmo. A mulher ela pode, por exemplo, querer, isso é um fim em si mesmo, que o agressor ou potencial agressor não se aproxime dela. E isso não é algo necessariamente cautelar, isso pode ser algo satisfativo. Então é por isso que se afirma aqui nesse julgado que a natureza jurídica é de tutela inibitória e não de tutela cautelar. Veja só o que diz o parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Então isso deixa muito claro que a medida protetiva ela é um fim em si mesma. E quanto ao prazo, parágrafo 6º, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, não há um prazo previsto. As medidas só serão revogadas a partir do momento em que se verifique que não persiste situação de risco. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e não cautelar, inexistindo prazo legal para que ocorra a reavaliação de tais medidas, sendo necessário que, para sua eventual revogação ou modificação, o juízo se certifique mediante contraditório de que houve alteração do contexto fático e jurídico. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei de Drogas, Lei nº 11.343 de 2006, destaque da seguinte forma: os requisitos legais previstos no artigo 41 da Lei de Drogas, que trata da causa de diminuição da pena por colaboração premiada, são alternativos e não cumulativos. Gente, decisão polêmica, tá? Vamos lá, artigo 41 da Lei de Drogas trata de uma hipótese de colaboração premiada. O acusado ou indiciado que colaborar voluntariamente com a investigação e o processo criminal na investigação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, veja só. Quando é que há essa diminuição de pena em virtude da colaboração premiada? Quando o indivíduo colabora voluntariamente com a investigação e o processo criminal na identificação dos demais coautores e partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Veja que esses dois requisitos são ligados por uma partícula e, o que, de fato, por uma interpretação literal, passa uma ideia de cumulatividade. O indivíduo tem que colaborar com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. E, gente, a quinta turma do STJ entende que, de fato, se trata de requisitos cumulativos. Temos aqui decisão de 2023 da quinta turma, temos uma tese do Jurisprudência em Tese do STJ, edição 193, é a tese de número 8.
Mas agora a sexta turma do STJ abriu divergência ao afirmar que, na verdade, esses requisitos são alternativos. Então, ele se afastou de uma interpretação literal do dispositivo e, por meio de uma interpretação sistemática, teleológica, ela chegou à conclusão de que, na verdade, esses requisitos são alternativos. Então, bastaria o indivíduo ou colaborar com a identificação nos demais coautores ou partícipes, ou na recuperação total ou parcial do produto do crime. E que, obviamente, se o réu fizer as duas coisas, então preencher os requisitos cumulativamente, fará jus, então, a uma redução maior da pena. Então, de onde veio essa interpretação? Primeiro, no sentido de que a origem desse dispositivo da Lei de Drogas veio lá do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 10.409 de 2002, onde esses requisitos lá são alternativos. E, além disso, na exposição de motivos da Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006, não há qualquer elemento que demonstre que havia uma intenção de modificar esse paradigma. Então, que havia uma intenção de dali para frente tornar esses requisitos cumulativos. Então, fez-se uma interpretação histórica e sistemática para chegar à conclusão de que a interpretação literal não seria a que melhor se coaduna com o direito brasileiro. Abre-se assim uma divergência. Temos nesse momento, então, a quinta turma do STJ com a posição de que os requisitos são cumulativos e a sexta turma do STJ com a posição de que os requisitos são alternativos. Conclusão: os requisitos legais previstos no artigo 41 da Lei Maria da Penha, que trata da causa de diminuição da pena por colaboração premiada, são alternativos e não cumulativos, conforme decisão aqui da sexta turma do STJ. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Esse clube de membros, gente, que é super completo, com única assinatura. Você tem acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e aos planos de leitura de todas as carreiras, inclusive planos focados em editais específicos. Tudo isso com a metodologia pensada para você ter uma continuidade de estudo. Um estudo completo, atualizadíssimo, semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio, de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte do Clube da Lei que eu te aguardo, com certeza vai ser um marco nos teus estudos. Aproveita também e conhece o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar o teu cronograma de estudos de uma forma super estratégica e focada na sua realidade. E vem também publicar com a gente, vem conhecer a editora integrada, tira da gaveta aquele TCC, aquela monografia que estão ali, que nunca foram lidos por ninguém e coloca no mundo. Com certeza você vai contribuir para o conhecimento jurídico e também vai ser muito bom para você, até mesmo em uma futura prova de títulos, quem sabe. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Até a próxima.